confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Se você crê, você pode dar um brado de vitória ao Senhor aí, pela palavra, agradecer a Ele, pela palavra, agradecer a Ele, porque Ele nos deu essa palavra viva, no nome de Jesus. Pode assentar no seu lugar. Abra comigo Jeremias capítulo 18, e deixe sua Bíblia aberta em Jeremias capítulo 18. Nós aqui em Lagoinha estamos em uma fase de construção. Uma fase de construção de um novo prédio, de um novo endereço. Para nos trazer um conforto melhor, para vivermos algo melhor. E nesse período eu tenho visto algumas situações ocorrendo. Nesse período eu tenho visto Deus chegar no final de tudo e entregar nas nossas mãos e dizer assim: deixei para o final para mostrar para você que sou eu que faço. Nesse período eu tenho vivido, talvez ansioso, porque a gente quer que as coisas aconteçam. Queremos ver as coisas sendo feitas rapidamente e perfeitamente. Porém, essa noite eu quero deixar uma palavra no teu coração, e eu quero falar sobre princípios para uma construção. Quando a gente vai construir algo, a primeira coisa precisa fazer as bases. Na nossa nova casa está sendo feito as bases, e todo mundo que chega ali olha aquela base para os banheiros, e as pessoas olham para mim e dizem assim: mas para que tudo isso? Eu falei assim: porque você está olhando simplesmente pensando que vai construir aqui apenas um banheiro. Você precisa acreditar e olhar no projeto que foi realizado. Então, nesse projeto que foi realizado, precisa ser feito essas bases. O detalhe que nós estamos olhando para a construção, e nós não queremos muitas das vezes que essa base seja bem feita, porque para fazer essa base demora. Não, mas para que tudo isso? Podia ser mais rápido, mas se fazer sem essa base, quando vir terminar o projeto, por certo, não vai suportar. Nós estamos vendo esses fundamentos, essa construção. Primeiro faz algo, depois vem refazendo outra parte, vem trazendo alguns ajustes. E nessa construção, a gente olha para a nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí você me pergunta: pastor, então para que fazer um templo? Apenas para a gente nos reunir, para a gente poder celebrar a Ele, porque Ele habita dentro de nós. E ontem eu estava lá no local, na hora daquela chuva à tarde, eu estava orando, e quando eu estava ali orando, com as mãos levantadas, eu disse para Deus: Deus, de que adianta fazer um prédio e ficar aconchegante, ficar lindo e ficar maravilhoso, dentro do projeto que a gente idealizou, que foi idealizado por todos, da ideia, e a minha oração era: Deus, mas se a tua presença, se a tua manifestação não for dentro dessa casa, não adianta de absolutamente nada. Só que nós olhamos
olhamos para o prédio, olhamos para a construção, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a manifestação de Deus através do Espírito Santo não é por causa do prédio, será por causa de mim e de você, por causa do nosso posicionamento, por causa da nossa dedicação. E toda obra tem um processo lento, mas tem também um processo rápido. Algumas coisas foram rápidas, algumas coisas estão sendo lentas. E as coisas rápidas nos empolgam, mas as coisas lentas nos traz um temor. Vai dar certo? Vai acontecer? O que está havendo? Por quê? E a gente começa os questionamentos. E aí, Jeremias capítulo 18, versículo 1. Quantos acharam? Pode dizer um amém? Diz assim, Jeremias 18, 1. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou nas suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Esse texto mostra uma realidade de uma construção. E esses processos dessas construções não pode ser rápido. Porque toda construção precisa de uma boa base. Quem aqui não se lembra de um camarada chamado Sérgio Naia? Construiu prédios com areia da praia. Os prédios caíram. Para andar mais rápido, processo, situação terrível. Quantos aqui não conhecem alguém que no processo, aonde era o processo da construção da vida, pulou etapas e se perdeu? Essa construção não pode ser rápida. Existem processos na nossa construção de vida. E agora esquecemos um pouquinho a construção material e vamos para nossa vida como essa construção. Existe processo nessa construção que é lento. Existe processo nessa construção que vai ser a longo prazo. Existe processos, e quando se fala de vidas, quando se fala de ministérios, quando se fala de caráter, quando se fala de postura, o nome desse processo é formação espiritual. Fala comigo, formação espiritual. Se não tivermos uma formação espiritual, por certo, o prédio, a nossa vida, nessa construção, não será bem sucedido. Crescer demora, leva tempo. Quando éramos pequenos, ficávamos doidos para crescer. Não, mas eu quero crescer. Quando eu crescer, a gente cresceu. E a gente olha para a gente hoje e fala assim: ah, se eu fosse pequenininho ainda. Nesse texto, Deus mostra a Jeremias alguns processos. E eu quero passar com você nesses processos que Deus mostra a Jeremias, na construção que ele estava querendo fazer com o povo. Para vivermos essa construção de Deus na nossa vida, a gente vai ter que passar por esses processos. E essa obra, essa construção da nossa vida, é uma caminhada. E Jeremias nos ensina
muito bem como viver essa caminhada. O primeiro processo de uma caminhada bem-sucedida, de uma construção da nossa vida bem-sucedida, o primeiro processo é ouvir. Fala comigo, ouvir. Agora, esse processo de ouvir é ouvir a voz correta. Olha o versículo 1. O versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veio palavra de quem, irmão? A voz correta, palavra do Senhor. Sempre que estivermos passando por esse processo, dessa construção, dessa formação, dessa base, nós vamos ouvir muitas vozes. Nós vamos ouvir vozes de vizinhos dizendo alguma coisa. Nós vamos ouvir voz dos pais falando alguma coisa. Nós vamos ouvir voz dos amigos. Nós vamos ouvir voz dos pastores. Nós vamos ouvir voz de líderes, do cônjuge. Nós vamos ouvir a nossa própria voz. Nós vamos ouvir a voz do nosso ego. Nós vamos ouvir a voz da nossa vontade. Mas na realidade não é essa voz que vai fazer uma diferença na nossa vida. O que vai fazer a diferença na nossa vida é se estamos ouvindo a voz correta. Precisamos de discernimento da voz que estamos escutando. Para essa construção da vida, precisamos ter certeza de que estamos ouvindo a voz de Deus. Agora, para ouvir a voz de Deus, a gente precisa de uma coisa. A gente precisa se aquietar. Aquietar o coração, aquietar o ego, aquietar a razão. Não dar ouvido à voz da ciência, não dar ouvido à voz da cultura. Ouvir a voz de Deus precisa de silêncio. Por isso Jesus disse assim: quando você for orar, entra dentro do seu quarto, feche a porta sobre si e ora em secreto. E o seu pai que te ouve em secreto lhe responderá. A gente está precisando parar para ouvir a voz de Deus. Nesse tempo tão louco que a gente está vivendo, a gente não tem tempo para parar. E para ouvir a voz de Deus, precisamos de quietude. Precisamos de estar quieto. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, 10. Você conhece esse texto? O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Bem, para mim saber que Deus é exaltado sobre as nações, para mim saber que Deus é exaltado sobre a terra, para mim saber que Ele é o poderoso, para mim saber que Ele realiza, para mim saber que Ele faz, eu preciso fazer o que Ele determina, e o que Ele determina é: aquietai-vos. É preciso silêncio. É preciso meditação, é preciso vida com Deus, é preciso foco, é preciso objetivo. Hoje temos tudo menos tranquilidade. A televisão nos tira tempo. Tira ou não tira, gente? Hello? Tira ou não tira? Quer uma coisa que tira mais tempo? Facebook tira tempo. Quer mais uma? O WhatsApp tira e rouba todo o nosso tempo. Nós estamos perdendo esse silêncio para ouvir a Deus. Gente, eu gosto. Quem aqui é pentecostal fala amém? Eu gosto. Eu gosto do culto do fogo. É verdade, não é? É bom demais da conta, não é? É bom, irmão. Aquele culto que a gente, eita glória, é maravilhoso. Mas na hora da luta, você não lembra daquele culto.
Na hora da luta, você vai lembrar do momento de quietude que você teve com Deus. É na hora que você teve um momento quietinho com o Pai. Irmão, eu gosto em algumas vezes de entrar para dentro do quarto, do meu quartinho, do meu cantinho do guerreiro, do pensador. Eu fecho, coloco lá uma música bem baixinho e fico ali ouvindo Deus. Pastor, como o senhor ouve Deus? Eu ouço Deus em qualquer situação, porque Deus fala comigo através de qualquer coisa. Agora, a única forma de eu falar com Deus é aquietar, é orar e dizer para Ele. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, Ele disse para Moisés: faz aí a festa da Páscoa. Festa era festa, irmão. Mata o cordeiro, mata tudo aí, ó, e pum, festa. E houve festa. E festa, ninguém vai em festa e fica em silêncio, verdade ou não é? Festa, irmão, tem dança, festa tem barulho, festa tem Coca-Cola, festa tem coxinha, festa festa de crente é bom demais da conta. Mas só que quando Deus quis trazer para Moisés as ordenanças, Ele disse assim: sobe para o monte, fica quieto lá. Ele subiu sozinho para ouvir Deus. Tem hora que você tem que tirar essa correria. Tem hora que você vai ter que parar, assentar e dizer: Deus, pode falar, porque agora é eu e o Senhor. Deixa eu te dar um conselho. Quando você tirar esse tempo, se o celular está no quarto, irmão, vai para a sala, ou deixa ele na sala e fica no quarto, porque ele vai roubar o seu tempo, ele vai tirar o seu tempo, ele vai querer roubar essas coisas de você. E aí você precisa estar quieto para ouvir a voz de Deus, em todas as áreas, principalmente na construção de Deus. Só seremos bem-sucedidos se ouvirmos a voz certa, e a voz certa é a voz de Deus. Veio a palavra a Jeremias dizendo. A segunda coisa nessa construção dessa nossa vida, não é só ouvir. Fala comigo, não é só ouvir, porque tem gente que ouve, você concorda comigo? Mas não é só ouvir. O segundo processo, a segunda fase dessa construção é obedecer o que você ouviu. Obedecer, você precisa estar pronto para obedecer o que foi ouvido, o que foi ordenado. Olha o versículo 2. A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Parece que tem um negócio aqui meio desconexo. Parece que Deus não está sabendo o que Ele quer fazer. Deus vem a Jeremias e diz: Jeremias, ouve a minha palavra. Veio a palavra do Senhor a ele. Ele fica olhando e Deus diz assim: agora levanta. Ele levanta. E Deus diz: agora desce à casa do oleiro, porque é lá que eu quero falar com você. O que acontece com Jeremias? Ele obedece. E ele desce para a casa do oleiro. Não adianta, não resolve ouvir e não obedecer. Existe aproximadamente 208 tipos de barros no solo. Mas para fazer um vaso, somente 8 tipos servem. Só 8 tipos de barro servem para fazer vaso. Ei, psiu, a Bíblia diz que você é barro. Agora, sabe uma coisa importante? Eu faço parte dos 8 tipos de barro, porque eu sou um vaso. Tem outro vaso aqui? Porém, para que esses tipos de vaso seja pronto, precisa de um barro puro, precisa de um barro flexível. Ele não pode estar duro. Eu vejo que muitos querem ser vaso,
alguns que chamam, e aí vaso, como vai? Mas nem todo mundo quer ser flexível. Nem todo mundo quer ser puro. Muitos querem ser útil, mas não querem deixar o oleiro moldá-lo. Da mesma forma, na escolha do barro para a confecção do vaso, Deus também escolhe a gente para ser usado. Ele nos escolheu para nos usar. Agora, para Ele nos usar, tem que passar por esse processo dessa construção. E Ele tem que nos moldar. Não há condição de fazermos um vaso cheio de imperfeições no barro. Se há imperfeição no barro, o vaso não é perfeito. Se há entulho, se há pedras, se há pedacinhos de madeira, pode até se fazer, pode, mas não ficará um vaso legal. Para que a gente seja um vaso usado na mão de Deus, é preciso que Ele nos molde. Temos que estar puros, temos que estar flexíveis. Se estivermos com a vida cheia de entulhos, se estivermos com a vida cheia de pecados, e estamos querendo ser vaso na casa do oleiro, sinto muito te dizer, não seremos. Para que o oleiro possa trabalhar, existem alguns princípios. E os princípios é um barro puro e flexível. Lembra do jovem rico? Ele vai a Jesus e ele diz, como é que é esse negócio? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus disse, para você entrar no reino dos céus, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. O barro difícil era aquele jovem rico. Por quê? Porque ele estava com o coração agarrado nas coisas materiais. Para sermos vaso, precisamos de um coração ensinável. Precisamos obedecer. Obediência é a chave para o sucesso de todas as coisas. Depois você lê em casa, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é Deus apresentando a um homem chamado Abraão e dizendo, Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho. Obediência. Abraão não pensou duas vezes. Ele ouviu a voz correta, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Pega o menino, leva o menino, chega no Monte Moriá, vai sacrificá-lo. Quando ele vai fazer, Deus brada lá de cima e diz, ei, não faça, porque agora sei que você me obedece. E algumas vezes Deus está querendo que nós entreguemos o nosso Isaac. E nós não entregamos o nosso Isaac. O nosso Isaac pode ser tantas coisas que nós guardamos como estimação. Obediência é imediata, na hora. Obediência é absoluta, do jeito que Deus ordenou. Obediência é com alegria, sorriso nos lábios. Agora deixa eu te falar uma coisa. Obedecer a Deus implica-se em algumas vezes não ser compreendido. Obedecer a Deus implica-se ser zombado. Imagina, nos dias de hoje, Deus pede isso para Abraão. Absurdo. Que é isso? Quem é que iria compreender Abraão? Em terceiro lugar, não é apenas ouvir, fala comigo, ouvir, obedecer. Terceira fase da construção da nossa vida, humildade. Versículo 3.
desci à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Humildade, essa fase fala de crescimento, porque essa fase do trabalhar do oleiro é a fase do curtimento. É quando o oleiro precisa amassar o barro, é quando ele precisa amolecer o barro. Nessa fase do curtimento é preciso paciência. Fala comigo, paciência. Mas nessa fase do curtimento é preciso, o ano que nós vivemos, é preciso perseverança. Porque é a fase do aprendizado. É a fase da hora que vai tirar do nosso barro aquilo que é imperfeição, para que ele possa fazer um vaso perfeito. É a fase da hora de arrancar os pedacinhos de cerâmica que veio junto com o barro, os pedacinhos de pedra, os pedaços de madeira, a sujeira. É hora da limpeza, é hora de arrancar tudo. O oleiro começa então a fazer tudo isso. E para aprender a ser limpo, para aprender a arrancar tudo isso, é preciso humildade. O oleiro está fazendo o vaso, e nesse processo, o vaso quebra. Tem que ter humildade, irmão, para fazer algo, para recomeçar. Você já foi professor de alguém? Você já tentou ensinar alguém alguma coisa? A pior coisa que tem é quando você vai ensinar alguém alguma coisa e ele acha que sabe mais do que você. É verdade ou não é? Hello, é ou não é? É. Aí lá em Minas, eu não sei se aqui, mas lá em Minas a gente usa uma expressão e a gente diz para as pessoas: você está querendo ensinar o padre a rezar a missa? A pior coisa que tem é você fazer isso. Deixa eu te falar algo. O aluno, ele precisa apenas de uma coisa: ele precisa aprender. Aluno aprende, o mestre ensina. Nós somos esses alunos, irmãos. Quem é o mestre? O mestre é o oleiro, e ele começa a nos ensinar com a nossa vida que tem alguma coisa que está saindo e ele precisa amolecer esse barro, ele precisa arrancar essas coisas, e a gente precisa ser humilde para deixar ele fazer. Eu me lembro que com 12 anos de idade, não faz muito tempo não, eu comecei a trabalhar numa loja do lado da minha casa. E eu comecei a aprender a fazer chave. Eu fui um chaveiro. Não tenho a chave do céu, mas sei quem tem pode abrir a porta. E aí, naquele processo do aprendizado, 12 anos de idade, um rapaz chamado Ari, cara, sensacional. E o Ari vinha e me ensinava: você, primeiro, a escolha certa da chave certa. Porque você sabe disso. A chave, vamos utilizar do carro, a chave do Volks não serve para o Toyota. Não vai dar, irmão, não funciona. Elas têm uns frisos certos, ela tem o molde certo, ela tem tudo certo. E aí, primeiro passo, escolher a chave certa e saber a chave certa que você está pegando. E aí, a humildade, ler todo o catálogo para poder aprender. Na época, 686 modelos de chave. E tem que estar decorado para saber qual que é. Porque lá no quadro você chegava e já pegava. Imagina o cliente chega e você fica: peraí que eu vou procurar qual que é a sua. Não. Até ele procurar, você já desistiu e foi embora. E aí o primeiro processo é aprender tudo. Memorizei. Estava doido para começar a cortar a chave na máquina. Primeiro dia que eu fui cortar a chave na máquina, ele disse: é assim,
Assim, fácil demais. Moleza? Falou, então faz. Fui lá e cortei. Aí ele diz assim, não vai funcionar. Falei, que é isso? Claro que vai. Tudo bem. Tirei a chave, limpei. Era de um cadeado. Ele veio com o cadeado, abre. E a chave do cadeado não abria. Falei, claro, você pegou o cadeado errado. Aí ele pegou a chave certa e tuf, abriu o cadeado. Gostou do tuf? Abriu o cadeado. Falou assim, agora vou te explicar como é que faz. Falei, então vamos. Botou a chave na máquina de novo. Primeiro processo. Você tem que ajustar as pontas. Você tem que vir cortando bem rentinho. Não muita força, mas também não pode ser pouca. Então, vai colocando, e fui colocando força, e aí, aquela que eu tinha feito, parecia que eu não tinha feito. Ela cortou tudo de novo na máquina. E quando ela cortou, aí ele, agora tira. Eu tirei, limpei ele. Testa, eu testei. Ela funcionou. Deixa eu te falar algo. Quem está aprendendo precisa ser humilde. Precisa aprender a reconhecer erros e assumir responsabilidades. Agora, se a gente não aprende isso, o curtimento é maior, porque tem que voltar refazendo tudo que foi feito. Se as lutas que você enfrenta, se as adversidades que você enfrenta não te ensinam nada e você não aprende com nada delas, deixa eu te falar uma coisa, sempre vai vir uma após a outra para ver se você aprende. A gente precisa aprender. Ficamos estagnados na fase do curtimento. Não assumimos erros, não assumimos responsabilidades. Colocamos sempre culpa nos outros. Nos tornamos pessoas imaturas. O nosso fracasso é por causa dos outros. A nossa imaturidade. E nós achamos que está tudo certo. O imaturo tem justificativas, o imaturo tem desculpas. Ou a gente tem justificativa e desculpa, ou apresentamos os nossos resultados para Deus. Quando chega a hora de assumir as responsabilidades, às vezes a gente foge, às vezes a gente corre. Quer passar de fase? Quer passar desse processo? Já quer que a construção esteja pronta? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a obedecer a Deus. Seja humilde para realizar tudo que Ele determinou para você realizar. E em quarto lugar, é uma fase principal para a nossa história. Essa fase dessa construção, a fase do amadurecimento. Não é apenas crescer, mas também amadurecer. Imagina você com 40 anos com mentalidade de 10. Imagina você casado com mentalidade de solteiro. Qual mulher que ia te querer? Quem ia ficar? Imagina você, meu irmão, ou minha irmã, com a mentalidade de solteira ainda. Amadurecimento. O amadurecer é uma fase primordial. E nessa fase do amadurecer, acontece perdas. Olha o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Essa é uma das fases mais difíceis da construção da vida. Sabe por quê? Porque a gente já foi moído.
Porque a gente já foi triturado. Já fomos amassados esse barro, pisoteado, esquecido, abandonado. Agora estamos na roda e o oleiro está usando o nosso barro para fazer um vaso. Parece que é aquela hora que a gente olha e diz assim: agora vai. Agora é a hora do casamento, agora é a hora do emprego, agora é a hora da empresa avançar, agora é a hora, agora vai, e de repente a gente olha e vê tudo desmoronando. Só pergunto, não se manifeste, já passou por isso? A hora que você pensa assim, agora é a minha vez. Quando você olha para você, o barro na mão do oleiro, a hora do 10, o barro quebra. Aí você olha para você e diz assim: meu Deus, por quê? Por que que aconteceu? Na realidade, Deus está nos querendo ensinar com as perdas da vida. Olha para o teu vizinho e diga para ele: existem perdas que são melhores do que ganhos. No momento que perdemos, precisamos recomeçar. Mais uma perda. Mas se essa perda é com Jesus, sempre será lucro. Se você souber aprender com essa perda, com essas lições que Ele quer te ensinar, você vai alcançar os objetivos maiores. E Jesus sabia que a gente não tem capacidade para pensar sobre isso. E Ele disse assim: hoje você não compreende o que eu faço, mas amanhã você vai entender. Hoje talvez você está olhando para você mesmo e você está dizendo: pastor, eu já estou na roda, o oleiro já está fazendo o vaso, já fui amassado, já fui triturado, já arrancou toda a sujeira, já está limpo, já está maravilhoso. Pastor, agora é a hora do vaso, a hora do 10, e o vaso, na hora que está quase pronto, ele quebra. Aí você olha para você e você diz: por quê? Por que que isso acontece comigo? Eu sou o patinho feio da minha casa, ninguém me quer, nada está bom, tudo, mas por que essas coisas, Deus? Então, aquiete o teu coração, aprenda a lição de Deus. Na vida a gente chega a um patamar que achamos que conquistamos o que precisávamos conquistar. Aí vem algo, vem uma realidade que Deus faz, vem uma realidade da poda. João capítulo 15, ele nos mostra que nós somos galhos. E nós achamos que agora é a hora, agora estou produzindo, agora o vaso está pronto, agora esse galho está produzindo, agora é o melhor de Deus está por vir, eu estou firme, e agora vai, e de repente você olha, vem um tesourão daquele tamanho e começa a cortar algumas flores, alguns galinhos que saiu de você, e algumas perdas começam a sair, e você fica desesperado, e Deus olha para você e diz: depois eu volto para a gente conversar. Só que o processo da poda não é para matar, não é para destruir. O processo da poda é para que você produza mais fruto ainda. De novo, olhe para o seu irmão e fala assim: meu irmão, se prepare, porque você foi podado, você está prontinho, vem aí o ano da multiplicação, e os seus frutos serão muito maiores. Para a gente encerrar, pensa em Paulo, um cara que tinha tudo para dizer não,
poderia pensar que depois de ter encontrado Jesus na sua vida, as coisas piorou. Mas ele estava nessa quarta fase, a fase do amadurecimento. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo e rios, em perigos de salteadores, em perigos em perigo dos da minha raça, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Não, isso não existe. Não, Paulo está errado. Em perigo com falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Olha o que esse apóstolo passa. Que fase é essa de amadurecimento? Açoitado, com vara, apedrejado, sofreu 3 naufrágios, 1 noite e 1 dia passou em abismo, em viagens, em perigo com tanta coisa que está em sua volta. Mas olha, o versículo 28, ele diz assim: além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Além de tudo isso exterior, tem aquelas vidas que eu ainda tenho que cuidar. Ei, Deus te chamou para cuidar de alguém, irmão. Deus te chamou para fazer uma diferença. Deus não te chamou para vir no culto domingo, sentar, levantar e ir embora. Não. Quem suportaria essas perdas? Olha o capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios 12, 15. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Aí eu olhei esses textos, eu fico assim: Deus, não é possível. O cara está dizendo: eu vou me deixar gastar, eu vou me doar por vocês, eu vou fazer o melhor por vocês, eu vou estar junto com vocês, na hora da oração eu vou estar junto, na hora do jejum eu estou junto, na hora da palavra eu estou junto, mas eu vou me gastar por vossas almas. Se mais eu vos amo abundantemente, menos amado eu serei. A fase do amadurecimento, irmão, é a fase que a gente se entrega e não recebe em troca. Já viveu essa fase? Somente depois de passar pela roda, o nosso vaso amassado, passando por perdas, por tantas coisas, passando por podas, estaremos na quinta fase. Fala comigo, quinta fase. Faz assim, ufa. Qual que é essa fase? A fase do servir. Depois de ouvir a voz de Deus, depois de obedecer, depois de amadurecer, depois de humildade, vem a fase do serviço, da utilização. Olha o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu aos seus olhos. Esteja pronto para ser um vaso útil. Esteja pronto para ser usado por Deus. O estragado na sua vida só pode ser um momento. Eu vou repetir. O estragado na sua vida só pode ser um momento. É aquela hora que ele está moldando e estraga. Ei, mas o oleiro, ele não tem lixeira. Eu vou repetir de novo, eu acho que você não está entendendo. O oleiro não tem lixeira. Significa o quê? Significa que ele não vai jogar você fora.
não pode ser o nosso estado estragado, tem que ser consertado. Quando nós estragamos, precisamos voltar de novo na roda. Quando estragamos por falta de humildade, por falta de compreensão, voltamos para a mesa dos desenhos, voltamos para a mesa das confecções, voltamos para a mesa dos projetos. Significa que não estamos prontos. E quando voltamos para lá, isso traz algumas implicações. As implicações que traz é que o projeto do vaso, que sou eu, pode ser mudado. O que era para ser, não vai ser mais, vai mudar. O tamanho desse vaso também se muda. O formato se muda. O propósito também pode mudar. O texto diz que ele refez o vaso, tornou a fazer dele outro vaso. Pergunto, e você não responde: você está disposto a deixar o oleiro refazer você um vaso novo? Mas preste atenção, o louvor, por favor. O detalhe faz toda a diferença. O vaso é feito como o oleiro quer fazer. O vaso não é feito do jeito que eu penso. O vaso não é o que eu quero. Eu não escolho. Quem escolhe fazer o vaso é o oleiro. Quem determina a forma e para que será essa utilização desse vaso é o oleiro. Queremos ser vaso, estar num lugar de destaque, mas o oleiro faz o que ele quer. Ele realiza o que ele quer. Tornou a fazer outro vaso. E quando ele fez o vaso, ele fez conforme pareceu aos seus olhos. Quando ele termina toda essa construção desse vaso, ele volta a Jeremias e diz: Jeremias, aprendeu a lição, rapaz? Jeremias olha para Deus e diz: Deus, e aí? Deus olha para ele e diz assim: não poderei eu. Não sou eu que tenho poder, Jeremias. Não sou eu que sou o Senhor. Não sou eu que realizo. Jeremias, não sou eu que ponho fim à guerra. Não sou eu que quebro o arco. Não sou eu que despedaço a lança. Não sou eu que queimo o carro no fogo. Não sou eu, Jeremias, o Senhor que peleja por vós. Não sou eu o Deus das realizações. Não sou eu o Deus que realiza o milagre na tua vida. Não sou eu que faço na tua história. Ei, poderei eu fazer? Ele pergunta para Jeremias: eu posso, depois desse vaso que foi quebrado, eu posso contar com esse barro de novo? Talvez você está aqui hoje e você diz para mim: pastor, eu sou esse barro, fui quebrado, esquecido, já fui triturado, já fui amassado, nunca dá certo, nada dá certo para mim, nada acontece comigo, olha, tudo está dando errado, tudo está errado. Ei, você está na roda da olaria e o oleiro está moldando você. E para moldar esse vaso, algumas vezes vai doer, porque você é esse barro. E talvez você vai tentar sair da roda, e ele está: não, mas quem faz sou eu, e eu faço do jeito que eu quero fazer na tua vida.
se é Ele que realiza, se é Ele que faz. O oleiro pode moldar a nossa vida hoje, Ele pode moldar o nosso caráter hoje, Ele pode moldar a nossa estrutura hoje, e Ele pode nos tirar de trás da malhada, como fez com Davi, e colocar no palácio e dizer: sou eu que realizei na tua vida. Deus pode colocar você em 2019 aonde você nunca imaginou. O processo de Deus na minha vida e na sua vida hoje pode ser doloroso, hoje pode estar sendo de lágrimas, mas vai vir um tempo, filho, se prepare. Vai vir um tempo que Ele pega esse vaso que Ele refez do jeito que Ele quis fazer, e Ele vai colocar esse vaso no pior lugar que poderia entrar o barro. Ele vai colocar esse vaso, agora não barro, mas um vaso já moldado, e Ele vai colocar esse vaso dentro do forno. Tem hora que o forno aquece, tem hora que a gente fala: ai, está queimando, Deus, me tira daqui, Senhor, por favor. Mas Ele está olhando para o vaso, está olhando lá para dentro, e Ele sabe a hora certa de tirar você do fogo. Ei, sabe qual é esse fogo hoje? E Ele não vai arrancar você de lá, para Ele poder usar você, para você ser um vaso. Ele vai pegar você, colocar dentro do forno espiritual, e o fogo do Espírito vai começar a queimar todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todo momento. Agora, sabe quando o oleiro sabe que o vaso já foi queimado, o barro já foi curtido, já está pronto? Ele tira o vaso de dentro do forno, e Ele pega o vaso, e Ele vem com uma varinha. Fala comigo assim: uma varinha. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele vem com uma varinha, e Ele vai fazer apenas uma coisa: Ele bate na boca do vaso. Sabe como o oleiro sabe que o vaso está pronto? É o cântico que sai de lá de dentro. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Sabe como o oleiro sabe que o vaso está pronto? É o cântico que sai lá de dentro. Talvez hoje ele está com essa varinha batendo na borda do seu vaso. Qual o cântico que está saindo aí de dentro? Não aguento mais, Deus, não quero mais, não quero igreja, não quero ninguém. Ô pastor chato, ô turma enjoada, ô crente que não dá, não quero mais. Ele olha e fala assim: ei, vai voltar para o forno. Mas de repente, quando ele bate lá dentro, e você olha para cima e diz: não trarei à memória aquilo que não me dá esperança. Quando ele bate de novo, você diz: tudo que é de bom grado, tudo que é de bom louvor, nisso eu penso. Quando ele bate de novo, você diz: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Quando ele bate de novo, você diz: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Quando ele bate de novo, você diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ei, vaso, posso te chamar de vaso? Ei, vaso, qual o cântico que está saindo aí de dentro? Qual o cântico que está saindo de dentro de você, vaso? Quer continuar no forno? Quer continuar lá? É através do que sai, do som, que Ele sabe se você está pronto. Teve um dia que Ele chega no povo de Israel, esse vaso prontinho, povo de Israel, vaso pronto. E Ele chega, e Ele bate na boca do vaso.
Ele olha e diz: não, eles não estão prontos. Fornalha outra vez. Ele chega de novo: não, eles não estão prontos. Só que aquele povo não quis sair de dentro deles o melhor som. O que saía deles? Murmurações. O que saía deles? Rancores, ódios, palavras contra Deus. Ei, irmão, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: arranque isso da tua vida, porque hoje Ele está batendo na porta do seu vaso. Saia daí de dentro o melhor louvor essa noite. Se você tem essa disponibilidade, fique em pé no seu lugar.